Olá, gente, boa noite. Mais uma live da nossa primeira jornada de terapia comportamental dialética radicalmente aberta em português. Hoje vai ser com o Iago. Já já ele vai estar aqui conosco. Então, só um minutinho para que a gente. Obrigada por vocês já estarem aqui conosco. Olá! Olá! Arrasou! Esse microfone na mão. É, eu sou desses agora, pô. Arrasou! Você tá muito blogueiro, muito youtuber. Tô blogueiro agora, eu, pô. Tô nesse nível. Arrasou. E eu aqui, ó, sofrendo, né? Cara, Com fala a não. tecnologia. Tá Tecnologia que muito quente. falou. Tá Pra muito quem quente. não é carioca, a gente tá passando aqui por 45 graus, é só isso. Assustador. Eu eu tô falando contigo aqui, eu vim procurar. Cadê meu celular, gente? Tá vendo? E essa parte não será cortada e ficará aí pra gente, né? Exatamente, exatamente. Você tá me ouvindo bem? Tá com algum ruído? Eu botei isso aqui Não. justamente pra evitar ruído. Não, tá arrasando, tá tudo ótimo. Eu, como não vou falar nada hoje, vou ficar aqui quieta, Ah, só mentira. ouvindo, né? Não é possível. Isso é absurdo. Né? Eu vou ficar só quietinha Eu aqui. tô enviando pros outros aqui porque eu sou chato. Boa, vamos É, lá. Já estou aqui com as minhas perguntas também. vamos lá, então. Eu tô aqui com minha cola também, com toda certeza. Muito bem. Então, vou começar apresentando você, gente. Boa noite novamente. Obrigada por vocês estarem aqui em mais uma live, né, da primeira jornada de RODBT, de Terapia Comportamental Dialética Radicalmente Aberta. Hoje nós vamos ter um dos nossos treinadores de habilidades, que é o Iago Tanta Baltar. Vou deixar ele se pressão. apresentar. Tanta pressão, né? Vou deixar ele se apresentar também e a gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento de habilidades em RODBT, ok? Muito obrigada, então, Iago, pelo seu tempo. Vamos começar. Vamos lá, Ju. Eu que agradeço por estar aqui. Gosto muito disso. Para mim, essa troca é sempre muito especial. Estou muito nervoso, estava nervoso. Para mim é sempre muito difícil fazer esse movimento, sempre envolve muito nervosismo. Mas estava já ativando o meu sistema de segurança social antes de entrar aqui. Aproveitar, né? Vamos dar uma relaxadinha. Vou Exato. parar de ativar o seu sistema de segurança também. E aí comecei a Tava fazendo esse movimento para vir aqui para estar com vocês. Sou Iago, sou psicólogo também. É, Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética e tenho certificação em terapia comportamental dialética radicalmente aberta, RODBT. Né? E também tenho mestrado em psicologia social. E espero poder ajudá-los, espero poder passar um pouco do que sei, do que vivi também com vocês, acho que vai ser bem bacana. Tanto a experiência como participante do treinamento, como treinador também, acho que vai ser bem legal. E espero que gostem, tá? Espero que seja bacana para vocês. Se tirem dúvidas, comentem, tá? Interajam aí, fiquem à vontade, que acho que assim fica bem mais fácil, tá, gente? Vai ser bem bacana. Muito bem, hoje a gente escolheu fazer no formato de bate-papo, né? Um pouquinho diferente do que a gente fez durante a semana. E Exato. me coloquei aqui também como uma pessoa, né, leiga, né, para apresentar um pouco para vocês. Acho que Iago participou das duas modalidades, né, Iago? Eu Sim. acho que o mais importante talvez seja você começar a explicar um pouquinho para gente o que que é o treinamento de habilidades em RODBT, como ele acontece, com tanta formação. O Iago tem 50 anos. Quarenta Tem sim. e nove. 49 e meio. 49. Eu fiquei com muita isso na cabeça também. Cara, eu fico, né? Como todo bom super controlado, acho que é bom falar isso também, né, gente? Como é que eu encontrei a DBT? Na verdade, recebi essa, essa, esse título de super controlado aqui por Juliana. Que diabos é isso? Como assim? Ela falou, eu não sou isso não, eu não sou isso não. E aí uma semana depois, eu sou assim.
Bem mostrando a questão do supercontrole de não receber bem os feedbacks, né? Exatamente, exatamente. E aí foi durante a minha especialização em DBT que eu comecei a entrar em contato com isso e houve muita identificação, né? E aí, como todo bom supercontrolado, estava eu planejando compulsivamente o que que eu vou fazer aqui, gente. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó, a Ingrid aí. Ingrid. E aí eu tava planejando compulsivamente, tá, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Eu tava organizando isso, eu preciso falar o que que é o treinamento, tô com toda a minha organização aqui, preciso falar alguns objetivos, blá, blá, blá. Mas aí eu fico nessa, beleza, e o que que é, então, o treinamento de habilidade, né? O treinamento de habilidade, na verdade, a gente vai organizar, vou tentar passar um pouco disso aqui com o que eu pensei que faria sentido trazer para vocês. Treinamento de habilidades é um modo de tratamento da RODBT, né? Já foi falado antes, a RODBT conta com a terapia individual. Fala, Vanessa, Rodrigo, como vamos, gente? Obrigado, gente. Saudade, grande abraço. E a RODBT conta com a terapia individual, conta com treinamento de habilidade, né, com a equipe de consultoria e com coach telefônico em suas devidas proporções, né, diferente da DBT. O coach telefônico não é obrigatório, ele é indicado, enfim, há suas especificidades, né, que com quais a gente trabalha aqui na RODBT e na DBT. E, e o treinamento de habilidades é um desses modos de tratamento, né, com o qual a gente trabalha aqui na RODBT. E o grande objetivo que a gente tem é treinar esses indivíduos. A gente parte do pressuposto de que pessoas supercontroladas têm um déficit de habilidades importante, né? Eles têm um déficit de habilidade na abertura, na receptividade, no controle flexível, na expressividade e conscientização emocional e na conectividade social. Então, o grande foco do treinamento de habilidades é desenvolver esse repertório. A gente, como treinador de habilidades, eu acho isso muito interessante, eu acho muito importante que a gente tenha isso em mente. O grande objetivo do treinamento de habilidades não é curar ninguém, né? O grande objetivo da terapia, do treinamento de habilidades é ensinar acima de qualquer possibilidade de cura. Até porque a gente não trata como cura e, bom, não tem por que tratar como cura porque não é doença. Então, o grande foco é desenvolver habilidades, é aprender, né? E aí, com toda certeza, a gente confia naquele indivíduo para que ele faça a melhor escolha para a vida dele a partir disso, né? Para que ele faça escolhas flexíveis, escolhas valorosas, enfim. Então, o grande objetivo é desenvolver essas habilidades. Existem algumas especificidades, eu não sei se vale a pena dizer aqui, Ju, sobre o treinamento, né? Tempo, duração, enfim, a gente vale. Ah, legal. Até para fazer essa diferença para DBT, né? Acho que muita gente vem da DBT, né? Sim, E na DBT tem vários currículos, então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, sim. exato. E aí a gente, enfim, o treinamento de habilidade da RODBT, ele tem uma duração ali de aproximadamente 30 semanas ou 26. Depende de como a gente segue esse currículo, né? Porque existem 4 semanas ali finais que repetem lições, então a gente varia de acordo com os treinadores, como é que a gente vai seguir isso, enfim. Então pode variar de 26 ou 30 semanas, né? E essas semanas, elas são contínuas, né? Não existe uma separação ali, como no treinamento de DBT, que você tem, ok, isso aqui é regulação emocional, demos intervalo de mindfulness, depois tolerância mostrar, mindfulness, enfim, vai fazendo essa separação. No treinamento de habilidades em RODBT, a gente faz as 26 semanas ou 30 semanas de forma contínua e a gente tem a possibilidade de fazer 2 tipos de grupo, né? O grupo fechado ou um grupo aberto, sendo que um grupo fechado, ele necessariamente começa na semana 1 e termina na semana 30, e um grupo aberto, ele pode receber novas pessoas durante todas as semanas possíveis, com exceção da última, né? A última semana é tão importante pra gente, que é a semana de integração, uma semana muito bacana, muito legal, que o objetivo de fato é integrar o pessoal, brincar, a gente se conhecer, a gente se divertir, a gente ter essa celebração de grupo aí dos as habilidades com as quais a gente, que é as habilidades que a gente aprendeu durante esse período de treinamento, né? A gente gosta da ideia de seguir um manual que sugere que são de 7 a 9 participantes,
né, para que seja um treinamento mais amplo. Isso é muito importante também, apesar do treinamento de habilidades em DBT ser sugerido como um treinamento em grupo. É possível a gente fazer um treinamento individual, e quando a gente pensa em treinamento em RODBT, a gente não vê essa possibilidade, porque o treinamento precisa dessa interação social, dessa conectividade, dessa expressividade. Muito do que a gente vê no treinamento em RODBT, a gente aprende através do espelhamento, né? Do treinador, do participante, dos outros participantes, né? A gente aprende a enfrentar essa ansiedade social que é tão comum no treinamento no paciente supercontrolado, no participante supercontrolado, vamos chamar assim, né? Então, acho que é muito importante a gente ter isso em mente. Eu acho que pensando em estrutura, é isso que a gente vê. Acho que é importante também a gente pensar que, assim como obrigado, Kemi, na terapia individual, o treinamento de habilidades, ele também tem uma hierarquia ali de trabalho, né? Sim. Então, o grande foco do treinamento de habilidades é, de fato, o desenvolvimento dessas habilidades, né? A gente quer ensinar essas habilidades de sinalização social, as habilidades de conectividade, de abertura, de receptividade, de expressividade e conscientização emocional também. Então, a gente Sim. quer fazer isso tudo, mas há momentos em que a gente precisa olhar para outros pontos também, né? Então, logo após isso, abaixo disso, que é a prioridade máxima, a gente também tem que estar atento às sinalizações sociais mal adaptativas, né? Como comportamentos de Don't Hurt Me, né? Que é a gente aprende sobre essa habilidade, é um comportamento, é uma sinalização social indireta bem complicada quando a gente aprende treinamento de habilidades, a gente percebe isso, né? É um comportamento comum em pessoas supercontroladas que envolve justamente esse pedido não verbalizado de: ei, não me machuque, por que você está fazendo isso comigo? Que mal que eu te Tá. fiz? Isso é tão Acho, injusto. até para a gente poder colocar todo mundo no mesmo patamar, né, Iago? Tem uma habilidade que a gente vai aprender lá na lição 16, que é justamente como manejar ali comportamentos de bloqueio de feedback, né? Então imagine que eu tô aqui, tá acontecendo agora, né? Eu tô conversando com o Iago, e aí vamos supor que o Iago não se sinta tão confortável de eu estar trocando essa experiência com ele, né? Aí o Iago ele pode ter uma sinalização do tipo: poxa, Ju, você me interrompeu, né? Que chato. Assim eu não fico mais disposto a fazer outra live com você. Ou ele poderia ter um outro tipo de sinalização, que é o do pushback, né? Do tipo: ei, Juliana, agora não. Agora eu vou terminar de concluir a minha fala e depois você fala o que você quiser, né? Então, essas estratégias de bloqueio, né? Elas são mapeadas e são mostradas, né, para os clientes no grupo de habilidade para que eles possam identificar que padrão eles têm com maior frequência, né? Que é o não me machuque, o don't hurt me e o pushback, né? Do peraí, não se aproxima, né? Não vem tão para perto, né? Então Exato. aí, eu acho que a gente faz esse preâmbulo aí, agora você continua. Show, show. Obrigado ao Matheus aí falando que é fã. Temos fãs aqui, tá, Juliana? Temos fãs Opa! também. Quem sou eu? E isso é muito bacana, isso que a Ju tá falando, porque a gente começa a entender o que é um dos déficits do supercontrole, né? É justamente a expressividade emocional não adequada, vamos dizer, não genuína, não honesta, Uhum. uma expressividade emocional deficitária de algum modo, né? E justamente esse movimento de Don't Hurt Me é uma expressão indireta daquilo que se sente, é uma forma do indivíduo expressar indiretamente o desgosto por aquilo que está acontecendo, sem expressar diretamente que ele está Sim, claro. desgostando daquilo, né? Tirando a responsabilidade de si, jogando para o outro, como se e ele não expressa adequadamente aquilo que ele sente verdadeiramente, né? O que é um grande problema. Então, assim como a gente aprende essas habilidades sobre isso, né? Como trabalhar isso no treinamento, os treinadores, nós também precisamos estar atentos a esses comportamentos dos participantes no treinamento, né? E se esses comportamentos estão presentes, a gente precisa olhar de alguma forma. Claro, gente, sempre de maneira privada. A gente não quer expor essas pessoas, a gente também não quer que eles se sintam de alguma forma humilhados enfim, a gente percebe que essa ansiedade deles, social, é muito importante, é elevada. Então, esse movimento de fazer publicamente pode só atrapalhar o processo, a gente não quer, né?
Então a gente olha para isso, tarefas de casa não realizadas, enfim. E a gente vai olhar também, abaixo disso tudo, outros comportamentos também que de alguma forma não são úteis para o treinamento, né? Como atrasos, não participação no treinamento, enfim, por aí vai. E a gente vai olhar para esses comportamentos também de maneira individual com esses participantes. Diga, Ju. Um dos comportamentos, assim, um dos desafios que nós tivemos até nos últimos grupos, né, que você estava treinando comigo, eram as É, interrupções, né? é verdade. E os grupos se estendiam muito. A gente sempre pensava, nossa, grupo de super controle, as pessoas vão falar muito pouco, né? Vão interagir muito pouco. Vai ser bem diferente do que a gente faz na DBT, né? E na verdade a gente tinha que tomar cuidado porque o grupo terminava 10 horas da noite e frequentemente 9h59 a gente estava ali ainda no grupo, né? Então, esses outros comportamentos envolvem também isso, né? Interrupções, tomar cuidado para as pessoas não competirem entre si, né? Perfeito. Para que o grupo não vire uma grande competição do eu fiz a tarefa, eu fiz melhor, eu sei um exemplo melhor, né? Então, para o supercontrole, a gente acaba tendo outros comportamentos na hierarquia, outros cuidados também, né? Acho que você Exato. deve ter alguns exemplos também desses últimos grupos para nos trazer, né? Sim, isso que você está falando é um ponto muito importante, porque a indicação que a gente recebe dos manuais se atenham aos manuais, né? Porque é muito comum que a gente comece a ganhar uma experiência, começa a fazer, começa a entender, entende o que está por trás do movimento, e aí a gente quer se aventurar, né? Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui semelhante, né? Só que a gente entende que, na verdade, isso mais atrapalha do que ajuda, né? Sim, Então, é bastante possível que isso possa causar algum desconforto nos treinadores, mas também, principalmente, nos participantes, qualquer motivo que seja, isso que a Ju falou é muito importante, eles começam a querer competir entre si e a intenção não é essa, né? Eles podem se sentir também, de alguma forma, desconfortáveis e eles não vão verbalizar, porque eles são muito bons em tolerar o sim, desconforto e não desagradar o outro. Então, por que eles vão fazer isso, né? Então, eles vão tolerar, vão falar que está tudo certo, mesmo não sentindo que está tudo certo. Então, eles vão levar para aquilo e em algum momento eles podem acabar abandonando a relação, que a gente percebe que esse é um comportamento padrão, né? sim. Então, depois da aula individualmente para um feedback. É possível fazer isso. A gente fazia uma coisa, Michele, muito importante, muito bacana também, que nos últimos treinamentos que a gente fez, né, Ju? A gente fazia o chit chat, que era a gente, sempre uma vez na semana, a gente chamava a pessoa, a gente chamava individualmente ali, a gente chamava no grupo também, falava no grupo sobre as habilidades e tudo mais, mas às vezes a gente percebia um comportamento em comum, então a gente chamava a pessoa individualmente, ei, como é que tá indo? Tá tudo bem? Tá Uhum, funcionando? Estou aqui à sua disposição. Se precisar de algum suporte, conte comigo. sim. Posso te ajudar de alguma maneira. Respeitando também o outro, mas se mostrando disponível, né? A gente não chegou a ter nenhum caso de, de um feedback desconfortável, né? Necessariamente assim, individual no Eu acho colégio. que o mais importante dessa conversa individual, né? A gente pegou grupos bem difíceis até, Hum, era que eles realmente pediam ajuda, né? É, Então, nós criamos, eles nos deram a ideia de criar alguns lembretes para as tarefas de casa, né? E nós criamos figurinhas, inclusive com o filho do Iago, né? Então o Gaelzinho passava para lembrar, né, da tarefa. Então sempre era uma coisa divertida, e lúdica, para não ficar no a sentido da cobrança, cobrança, né? né? E o Iago era o co-líder nesse grupo, né? Então muitos se sentiam muito confortáveis em mandar mensagem para o Iago, avisar que não estariam naquela semana, pedir ajuda porque não estavam se sentindo bem naquela semana também. Então acho que foi muito importante, né? Tanto ter esse papel, esse momento, né? Do, da conversa no particular, mas também de saber que eles podem ter um ponto de apoio ali no grupo, sabe? Exato. A Michelle está perguntando se a gente sinaliza no particular quando a gente observa alguma estratégia do tipo Don't Hurt Me e pushback. Isso, esse é o caminho, Michele. Exatamente. O co-líder também tem uma participação muito importante nisso, né? Porque o co-líder, construtor, né, vamos dizer assim, justamente porque o instrutor não vai parar o treinamento vai continuar ali, Sim, normalmente acontecendo e tudo mais. Então, o construtor ele vai ter esse papel, o construtor vai ter esse papel muito importante
de levar esse indivíduo. Eu tô sempre. É muito importante a gente tomar cuidado aqui, porque eu tô falando e ao mesmo tempo minha cabeça tá, beleza, é o treinamento físico esse, é o treinamento de um local, um ambiente físico. Sim. Mas a gente está olhando também um treinamento online hoje, né? No treinamento físico, é esse o caminho que a gente faz. A gente busca ao máximo não chamar a atenção, ou a gente jogar o farol, jogar a luz em cima daquele participante, né? Eles não se sentem confortáveis com isso e a chance de evadir é muito grande. Uhum. Então a gente busca ao máximo ser discreto. Então a gente chama depois da aula, a gente chama individualmente, faz uma ligação para essa pessoa em outro momento. A gente espera ter um local privado para que isso aconteça, para que essa troca possa existir, né? Ao mesmo tempo, como eu estava falando, a gente pensa no ambiente físico, né? No ambiente físico é assim que a gente se comporta. A gente está ali, tem os intervalos. No intervalo é muito mais fácil ter essa troca, dentro de um momento mais tranquilo. A gente faz um lanche, bebe uma água, troca uma ideia. É uma coisa muito mais tranquila. Mas no online é um pouco diferente, né? Porque no online as pessoas ficam, ou geralmente elas não ficam na sala ali, quando a gente está no intervalo. A gente tem uma sala no Zoom ou no Meet, e aí deu um intervalo, todo mundo fecha a câmera e some. Então não tem esse momento, né, de troca além da aula. Então, as trocas, geralmente, como por exemplo, teve um no-hurt, um pushback, necessariamente é fora da aula. Né? Então, eu preciso ligar para essa pessoa, falar com ela, mandar mensagem, mas tem uma troca diferente. É, E lembrando, gente, eu tô tomando muito cuidado também para a gente não ficar sempre voltando para outras coisas que foram faladas nas outras lives. Lembrando que um ponto muito importante que a gente trabalha sempre nesses contextos é a autoinvestigação, né? Então, o que que move esses comportamentos, né? Buscando aprender sobre esse indivíduo, ele próprio, sobre ele mesmo, né? Para que a gente busque respostas mais flexíveis e respostas mais valorosas, com toda certeza. Então, Michele, né? Respondendo aqui, a gente vai fazer esse movimento, não é durante, é após, em outro momento, enfim, pode ser logo após ou depois, enfim, um momento que seja mais viável para o treinador, para o co-treinador, ou para, enfim, para as pessoas envolvidas, sem chamar a atenção para ele, sem chamar a atenção para essa pessoa envolvida. Porque a gente percebe que isso causa mais prejuízo do que benefício. Faz sentido? Muito bem, Iago. A gente já passou então pelos tópicos, né, do que é o treinamento de habilidades, como ele é feito. A gente falou um pouquinho sobre a modalidade online e presencial, essas diferenças. Inclusive tem um curso, gente. É um curso bem rapidinho, um webinar, na verdade, na plataforma da RODBT, né, internacional, sobre atendimento em RODBT online. Infelizmente só está em inglês, né? Quem consegue pelo menos ler, né, tem a opção de colocar as legendas em inglês, enfim. Mas é bem interessante, né? E foi desenvolvido ali no meio da pandemia, foi bem importante, né? A gente ter realmente cursado, né? Ter visto esse material aí antes dos nossos treinamentos, né? Você falou um pouquinho sobre a semana de integração, né? Você pode falar pra gente o que que acontece nessa última semana, porque engraçado, né? Assim, as pessoas perguntam, até quando a gente pode entrar no grupo de habilidades? Você pode entrar quando você quiser, né? Diferentemente da DBT, que tem os módulos certinhos, né? Para entrar, você vai entrar quando você quiser, exceto na 30ª semana, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que é essa semana de integração, o que que acontece. Exatamente, legal. A ideia da semana de integração é exatamente a gente estar mais livre ali, mais solto, mais desinibido, né? Inclusive a gente estimula esse tipo de comunicação, né? Esse tipo de expressividade. Existem alguns objetivos que a gente Eu não estabelece, sei se né? tá para todo mundo, mas o seu microfone acho que tá um pouquinho com a voz robótica. Teste, teste. Tá tudo, Ainda? Será que tá morrendo? pode ser. Pera aí. Teste, teste. Deu uma melhoradinha. Vamos Ai, ver. meu Deus. Foi. Agora Foi? foi. Ah, ótimo. Show. Então, a gente tem algumas ideias, na verdade, né? É até interessante pensar nisso, porque a gente não tem objetivos claros ali para a semana de integração, né? O que que a gente tem que fazer na semana de integração? Não tem o que fazer, na verdade, né? Então, a gente quer ao máximo aproveitar esse momento para integrar o grupo, para fazer o grupo celebrar esse movimento, esse processo de aprendizado, esse processo de parceria, enfim, né? Tudo isso que a gente viveu nesse treinamento. Então, o que a gente costuma fazer nessa semana 30, nessa semana de integração,
relembrar por vezes alguma habilidade que não foi muito bem explorada, ou que a gente gostaria de explorar melhor também, porque algum participante não pegou muito bem, a gente quer lembrar algumas coisas. Mas, para além disso, então a gente vai relembrar algumas coisas que podem ser interessantes, de acordo com a demanda do grupo, de acordo com a demanda do treinador também, se a gente achar interessante. Mas eu acho que, para além disso, uma coisa que é muito importante é, cara, a gente está ali para se divertir. Então a gente brinca, né? A gente usa esse momento como uma brincadeira. A gente pega o grupo, a gente quer se divertir. Isso é um dos objetivos. Acho que isso é muito importante também, né? Não sei se estava claro, mas Sim. um dos grandes objetivos do treinamento de habilidades é desenvolver habilidades, mas principalmente ajudar essas pessoas a levarem a vida menos a sério. Né? Ajudá-las a aprender a se divertir, a brincar, a rir de si mesmas com gentileza, com toda certeza. Né? Porque elas levam a vida a sério demais. Né? Elas têm uma certitude moral muito importante, muito significativa, elas têm uma autocobrança muito importante, o perfeccionismo muito importante, então a gente quer que elas aprendam isso. Então, quando a gente chega na última semana do treinamento, a gente quer brincar, a gente quer celebrar isso. Então, a gente quer utilizar essas habilidades aprendidas, a gente quer brincar e brincadeiras sugeridas pelo manual também. A gente não vai simplesmente jogar brincadeiras aleatoriamente ali, a gente vai trazer brincadeiras e jogos e interações sugeridas pelo manual. E essas interações justamente visam trabalhar e utilizar as habilidades aprendidas. A gente quer aprender, a gente quer brincar com a expressividade emocional, com o entendimento e a percepção das emoções sentidas, tanto naquelas que eu sinto quanto naquelas que eu percebo no outro, né? A gente quer aprender a identificar possíveis emoções. O que essa pessoa está sentindo quando ela expressa isso? Né? Será que é possível que o outro imite os meus comportamentos, né? Então a gente quer sempre trabalhar em cima disso. Essa semana de integração é muito útil para que a gente relembre o que foi trabalhado de forma prática, né? E crie essa conectividade com o grupo, para que a gente aprenda que, cara, a gente pode se divertir aqui e é possível. Um ponto muito importante também, Ju, é que o treinador, ele, acredito que assim como na DBT, né? O treinador, ele precisa viver o treinamento, né? Sim. Ele não pode ensinar ali, não tem como, ele não consegue ensinar se ele não viveu a experiência, se ele não Sim. treina, se ele não utiliza as habilidades consigo mesmo, né? Então a mesma coisa acontece ali, né? Ele precisa estar vivendo essas experiências junto com os participantes e eles são um modelo para os participantes, né? Os participantes sérios, controlados, rígidos, que se cobram excessivamente, eles não vão aprender a rir, a brincar, a fazer palhaçada se eles não virem os treinadores fazendo isso, né? Eu acho que os momentos que eu acho mais divertidos são os momentos de festas, né? Carnaval, vamos fantasiado. Halloween, vamos fantasiado. Tivemos fotos aqui, eu vou resgatar depois da live, vou resgatar. Nós tivemos um Halloween, né? Tivemos. Vestidos de pirata, todo maquiado, um calor de 45 graus e a gente maquiados Nossa aqui no Rio de Senhora. Janeiro, tá? O calor de outubro, 31 de outubro. E aí, na verdade, tem um propósito. E é muito importante vocês escolherem líderes e co-líderes, né, com instrutores, que vocês realmente tenham afinidade, porque vocês vão precisar brincar, vocês vão precisar provocar, né, que são estratégias da RUDBT. Se você não tem algum nível de proximidade, de intimidade, você não vai conseguir fazer isso de maneira genuína, né? Então, quando o Iago falou, a gente pode vir vestido de Halloween, a minha vontade era dar soco nele. Eu falei, pelo amor de Deus, Iago, que ideia é essa? Putz. Mas tudo bem, é a provocação terapêutica, né? Tirando o povo, né, do desconforto, inclusive, né, O os pessoal engajou, líderes, né? né? O pessoal E engajou foi muito bem. legal, né? O pessoal realmente veio, né? Tem algumas lições que a gente usa adereços, né? Lembra do que você está pensando? Tem uma É figurinha, né? verdade. Eu tava toda descombinando, com um chapelão enorme, com óculos Antipática em escuro, Paris. a antipática em Paris, né? Então, se você realmente, né, não tem essa habilidade nem com o seu, né, com o seu parceiro, e principalmente você não está disposto, né, a se colocar nessa situação, talvez você tenha que repensar se a RODBT é o seu caminho, né? Exato. Porque se você vai ter que ser um modelo, né? Você vai ter que mostrar que
pode brincar, pode provocar, pode ser ridículo e tá tudo certo, né? Exato. E que ficar em evidência, se expor, não é tão ruim assim, né? Exatamente. E eu costumo falar isso, né, sobre o treinamento. O- Se eu tivesse se eu pudesse descrever o treinamento de habilidades em RODBT em uma palavra, eu diria que o treinamento de habilidades em RODBT é divertido. Porque é gostoso, cara, é uma coisa divertida participar. Dá trabalho, com toda certeza, porque é trabalho mesmo, mas é divertido, é legal, sabe? Bacana, você tá ali, você tá. Enfim, quando tu tá com a bateria social esgotada é diferente, mas de modo geral é divertido, é muito maneiro, sabe? Então é uma coisa muito prazerosa, uma coisa legal. Você tá ali pra brincar mesmo, pra ser desinibido, pra se expressar adequadamente, como você se expressa, como você se sente, né? Com toda certeza, utilizando as habilidades adequadas Sim, também. Eu não tô ali pra né? Ser o que, enfim, para jogar aleatoriamente. E isso é muito rico, né? Uma coisa muito importante também, que eu acho que você falou na sua live, Ju, né? É exatamente essa questão do treinador e do terapeuta serem modelos, né? isso. O, a pessoa com supercontrole, ela é muito sensível, ela tem um biotemperamento que eleva uma sensibilidade maior a ameaças. Então, a captação de ameaça dela é muito maior do que a maioria das pessoas. Justamente por isso, a gente precisa expressar exageradamente, para que ele possa sentir essa mudança, para que ele possa perceber que, ei, você está seguro aqui, tá tudo bem, Uhum. né? Então, é importante que a gente faça esse movimento, e não é à toa, não é só palhaçada, não é graça, é importante porque isso causa um efeito no outro, né? Ele não vai sentir com as palavras, porque ele não vai sentir se eu falar e de repente minha expressão estiver mais séria. Se eu fizer um Uhum. movimento em falso, ele vai sentir quando eu expressar exageradamente e ele vai sentir visceralmente, né? Ele vai sentir ali nas entranhas dele que de fato aquilo ali é honesto, é genuíno. Então, essa expressividade nossa também como treinadores precisa ser amplificada, justamente para que esses participantes possam sentir e viver a experiência, né? Eu acho que isso é riquíssimo, eu acho que isso é o mais importante. Eles não estão só no campo cognitivo da coisa, eu acho que É. isso também é importante. Eles estão no campo vivencial, eles estão experimentando o que está acontecendo ali de fato, né? Isso torna o treinamento tão rico. Eu anotei aqui também para a gente falar, Iago, um pouquinho, né, sobre a diferença também do treinamento de habilidades da RODBT para DBT, é que não existem tantos modelos, né? É E aí eu verdade. queria que você falasse um pouquinho, né, o modelo de 30 semanas, que você já sinalizou, mas que existem outros modelos aí acontecendo, né? Então dá um panorama, assim, pra gente, conta uns spoilers, quem sabe, né, do que está rolando no mundo de treinamento de habilidades em RODBT. Legal, acho legal. A gente tem poucos modelos, né, diferentes. Eu acho que isso é um ponto bem importante para pensar tanto no modelo geral mesmo, mas quando a gente pensa em modelos diferentes, a gente começa a perceber que existe um treinamento em RODBT para adolescentes, né? E há pesquisas iniciando ali para famílias também, né? Eu acho que isso é muito importante. Casais, enfim, isso é muito bacana, porque há uma influência muito forte ali nesses grupos, né? E eu acho que um ponto muito importante para a gente olhar também, Ju, considerando esses grupos, ok, tem um treinamento de habilidades em RODBT para adolescentes, para famílias, mas de modo geral, um ponto muito importante é que o treinamento de habilidades em RODBT é sempre transdiagnóstico, né? Então, isso fica um ponto muito importante, que eu tinha até anotado e esqueci, você falando agora, eu lembrei, né? A gente não faz um treinamento, por exemplo, para pessoas com anorexia nervosa. A gente não faz um treinamento para pessoas com Uhum. personalidade obsessiva-compulsiva. A gente não faz para pessoas com depressão crônica. Então a gente faz um treinamento transdiagnóstico justamente porque a RODBT é um tratamento transdiagnóstico, né? E isso é muito bom, isso é muito útil de modo geral, Sim. né? De fato, é o que é, mas além disso é muito útil porque isso dá a oportunidade do participante conhecer outras experiências. A gente parte do princípio de que a gente não vê o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E se isso é verdadeiro, a única possibilidade que existe de conhecermos mais sobre o mundo é conhecendo os outros, né? Então, se eu me coloco ali num grupo de outras pessoas, eu vou conhecer o mundo, mas eu vou conhecer o outro mundo de outras pessoas com Dentro depressão, dessa bolha, né? dentro dessa Sim. bolha, de outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico que eu, enfim. E por ser transdiagnóstico, muitas pessoas não têm nenhum diagnóstico, Aham. né? Então, isso pode ser também altamente prejudicial para um tratamento, porque a gente pensa numa pessoa com anorexia nervosa, por exemplo, ela tem aquele diagnóstico, ela vai ali, ela entra num grupo com transtornos alimentares,
e ela só vai encontrar pessoas vivendo o mesmo problema com ela, ou pelo menos um problema semelhante, né? Então, essa identificação com outras pessoas passando por outros problemas acaba sendo muito rico, né? Pessoas Sim. jovens, velhas, enfim, isso é muito bacana. Então, de fato, existem outros treinamentos aí em andamento, outras pesquisas, isso é muito bacana para adolescentes, para famílias, mas no modo geral a gente sempre trabalha com um transdiagnóstico, justamente Uhum. para que a gente não se limite, e não limite o participante também. É, o mais bacana, assim, como a gente vem da DBT, é uma coisa que para mim já era difícil na TCC, se tornou difícil na DBT, é a aprendizagem de múltiplos protocolos. Desculpa pelo Ó a princesa barulho. aí. Quer sorvete. Ai, gente, esse Instagram não sabe o que que é a princesa tomando sorvete, depois eu É, posto. É, não, tá nos outros, né? Mas uma coisa que eu tinha bastante dificuldade é a aprendizagem de múltiplos currículos, né? E na RLDBT, por mais que a gente tenha pesquisas, né? Foi apresentado no congresso ano passado o currículo de habilidades para adolescente, o currículo de habilidades para família, para casal, são mudanças mínimas, né? Só para vocês terem uma ideia, foram acrescentadas duas habilidades para adolescente e retirado algumas, né? O protocolo ficou um pouquinho mais enxuto, o currículo ficou mais enxuto, né? Então, de alguma forma, a gente sempre vai ter uma espinha dorsal para trabalhar e modificações específicas, né? Por exemplo, para adolescente aprender como fazer as provocações, como lidar com fofocas e bullying, né? Que são temas ali da faixa etária, né? Então, para mim, me dá um pouco de ufa, alívio, eu não tenho que ficar aprendendo 55 habilidades diferentes. São 30 e eu vou ficar com essas 30, né? Até o final. Mas até antecipando aqui né, não só no Brasil, mas em outros lugares, no laboratório aqui da UFRJ, a gente tem começado a conduzir as pesquisas para o protocolo da RODBT Lite, né? Que é um currículo mais enxuto de habilidades, porque a gente sabe que nem todas as pessoas vão ter 30 semanas de disponibilidade. A gente sempre brinca, né? São 30 semanas que ninguém pode ficar doente, 30 é, semanas que não pode ter uma dor de cabeça, por mais, né? Não, não pode ter nada. Sua vida não pode dar nenhum problema, porque é você e um co-líder, né? Então, simplesmente tudo tem que dar certo na nossa vida. E aí, ter um currículo menor, mas com a mesma eficácia, né? Pode ser um bom caminho também. é verdade. É muito bom. Até essa redução, né, por vezes, de sair de 30 para 26 já é um ponto bem, já é uma Sim. coisa bem, bem É a útil, né? ideia que a gente saia de 30 para Olha 16, se só. eu não me engano, assim. É bem Então já é bastante, reduzido, né? é quase a metade, né? Um pouquinho menos mais Exatamente. da metade. Então, conforme essas informações forem acontecendo, a gente vai também contando para vocês, né? Acho que o próximo tópico é você falar um pouquinho sobre as habilidades, né? Quais são os principais temas, né? O Legal, que que acontece? legal. Eu até separei aqui para a gente olhar, né? Porque cada habilidade tem um título específico, né? E a gente não vou ficar lendo aqui as 30 habilidades para vocês, né? Mas o foco delas acaba sendo, de fato, os déficits, né? A gente quer trabalhar em cima Uhum, desses déficits. Então, o que que a gente vai aprender? A gente vai aprender habilidades sobre abertura radical, que é basicamente a base de todo o treinamento, né? A gente tem que trabalhar por cima dessa abertura radical. A gente quer trabalhar mindfulness e autoinvestigação, né? E isso é muito importante. O sim. mindfulness da RWT é diferente. A gente quer trabalhar com mindfulness focado nesse olhar duvidoso, sabe? Será que o que eu vejo é verdadeiro mesmo? Será que o que eu estou vendo reflete essa realidade? Eu quero olhar justamente para essa minha visão. Quero olhar com uma autocrítica saudável, gentil também, tentando entender e com uma dúvida, uma autodúvida. Eu acho que essa expressão é até melhor do que essa autocrítica. Autodúvida saudável, Isso. né? Eu acho que a ideia de ter a disposição de estar errado é o que guia essa habilidade de mindfulness. Né? Essas habilidades de mindfulness, na verdade, né? São muito úteis para isso. Entender que aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, na verdade, não reflete o que é, reflete quem eu sou, né? Reflete a minha história e tudo mais, enfim, né? Isso é bem bacana, também é muito interessante porque entra em contato intimamente com, com essa dificuldade de entender e expressar com toda certeza, mas principalmente de entender aquilo que se sente dessas pessoas,
né? A gente fala que a autoinvestigação, que é essa uma das bases também, né? As habilidades que a gente vai utilizar envolvem a autoinvestigação. Essa autoinvestigação envolve justamente entrar em contato com aspectos nossos desconhecidos, os quais a gente não conhece muito bem. Às vezes a gente sente até vergonha desse lado, né? A gente tenta evitá-los, a gente tenta escondê-los a muito custo. Então, costuma ser bastante doloroso entrar em contato com eles, né? Ao mesmo tempo que costuma ser bastante doloroso, a proposta é: será que é possível a gente utilizar esse desconforto como uma oportunidade de crescimento, de evolução, né? Então, o que a gente quer com a autoinvestigação e esses exercícios de mindfulness é aprender sobre a gente, aprender sobre quem nós somos e sobre as coisas de modo geral, né? Olhando para a gente com esse olhar curioso, com essa disposição de estar errado, né? Com humildade também. A gente vai aprender a habilidade de flexibilização e conectividade social também. A gente quer aprender a se conectar com os outros e desenvolver controle flexível para que a gente possa se relacionar com os outros e com as mudanças sociais e ambientais de modo geral. A gente quer aprender a desenvolver receptividade ao feedback. Existem habilidades muito úteis em relação a receber feedback. Será que eu recebo? Será que eu não recebo? Como é que eu recebo esse feedback? Eu acho que é mais importante. Como eu recebo, né? Quem está me dando esse feedback? O que eu posso aprender com esse feedback? Enfim, melhora da expressividade emocional também e da conscientização emocional também, né? Preciso aprender a sentir e eu preciso aprender a expressar aquilo que eu estou sentindo. Eu lembro até hoje que no treinamento que eu fiz, né, como participante, não como treinador, que a gente estava fazendo, aprendendo alguma habilidade, acho que envolvia mente flexível Sage, e a gente estava aprendendo a gente estava simulando, expressando pedidos de desculpas. Sim, Pô, eu com a minha arrogância, pô, isso é mole, pô. tranquilo. Tô acostumada a pedir desculpa. A Ingrid ainda tá aí Isso aí eu na tiro de live, letra. que eu vou querer ouvir ela, entendeu? Exatamente. E aí eu fiz, e aí você apontou algumas expressões, alguns traços da minha expressão que envolviam ambiguidade. Eu via uma comunicação indireta, eu nunca tinha reparado, né? E eu acho que isso é muito rico por isso. A gente aprende a sentir, a gente aprende a entrar em contato com essas emoções nossas, mas a gente aprende também a expressá-las. Porque o outro não sabe o que a gente está sinalizando até que a gente sinaliza, né? E se a gente sinaliza de uma maneira equivocada, diferente do que o que a gente sente, o outro não vai acessar o que a gente está sentindo, ele vai acessar o que a gente está sinalizando, né? Então, aprender a sinalizar é muito útil para as relações. Então, esse é o foco dessas habilidades, né? Desse treinamento. Abertura radical, autoinvestigação e mindfulness, flexibilização e conectividade social, receptividade ao feedback, melhora da expressividade e conscientização emocional também. A gente olha muito para isso. E a gente entra em contato com emoções que, por vezes, são rejeitadas por essas pessoas, né? Com pessoas super controladas. Elas têm muita dificuldade em acessar emoções tidas como negativas, vamos dizer assim, né? Como inveja, amargura, enfim, e constrangimento. Então, eles não sabem muito bem como sentir e como expressar isso. Então, são momentos de vergonha. O treinamento é uma excelente oportunidade para que essas pessoas entendam essas emoções e aprendam a expressá-las de maneira adequada também, né? O foco acaba sendo esse, né? E é muito rico, é muito rico. Eu acho que assim, não sei da tua experiência, mas quando eu fiz e também quando eu sou treinadora, tem uma lógica no currículo, né, gente, que a gente vai aprendendo abertura radical, vai passando pelo mindfulness, pela questão da comunicação e depois pelos temas que são sempre relacionados ao supercontrole, que é inveja, ressentimento, como lidar com o luto, né? O Sim. luto da arrogância, inclusive, pedir perdão Cara, encontrar minha arrogância foi muito duro. e pedir perdão e lidar com a vergonha, né? Então, essa reta final, eu brinco que é a ladeira abaixo, assim. A gente começa brincando, rindo, tá É, legal. Daqui a pouco você olha, assim, tipo, tá um silêncio, as pessoas estão mobilizadas, as pessoas estão tristes, porque sofridos. são temas muito delicados, né? Quando você olha assim, poxa, eu vou aprender uma lição sobre inveja, culpa, ressentimento, você sai de lá, assim, com três triplexes na É. cabeça, gente. Então, existe uma partezinha final do treinamento de habilidades que lida com os temas
relacionados, né, subprodutos ali do supercontrole. Então, essa tua fala foi realmente importante, né, Iago, de mostrar o quanto que a gente supercontrolado acaba não notando que o nosso ponto de vista, dar feedback, o quão arrogante nós somos, né? Exato, exatamente. E é curioso porque justamente a arrogância que muitas vezes não nos permite ver isso, né? Sim, A gente às vezes assume uma postura de humildade e é difícil reconhecer que, por exemplo, não somos humildes. Como assim eu sou arrogante? Né? E a arrogância vem justamente ao encontro disso. Isso é muito interessante. Tô lembrando aqui a lição de perdão é muito dura também, né? Que envolve esse ressentimento. Uma lição muito dura. Então, entrar em contato com isso é muito difícil. Eu tô só pensando aqui, ah, falou que era divertido participar. mas eu sempre falo, gente, é divertido até uma certa parte, depois é só ladeira abaixo. Exato, exatamente, exatamente. Mas vale a pena, vale muito a pena, façam. Eu gosto muito, é sempre bom, tá? E eu acho que é isso que torna bom. Guardem bem isso, tá, gente? Ter a disposição de estar errado, ter a disposição de aprender, usar o desconforto como uma oportunidade de crescimento. Porque se você não for dessa maneira, tu não vai gostar. Se você olhar como desconforto, como algo ruim, vai ser terrível, vai ser uma experiência horrível para você. Então é importante ter a intenção de aprender, ir com essa disposição de estar errado e de olhar o desconforto como uma oportunidade de crescimento, de evolução. Porque na verdade é isso que liberta a gente. Né? É isso que faz com que a gente possa fazer escolhas menos padronizadas, menos automáticas e escolhas mais valorosas, baseadas Sim, naquilo que é importante pra gente na nossa vida. Né? sem dúvida, né? Bom, perguntas, né? Esqueci aqui. A Michele, que fez o grupo com a gente, se existe uma RODBT formada como na DBT. Você quer Eu responder? Eu sei não respondendo. tô vendo as perguntas. Pode É porque eu sou responder. especial. Eu não tô vendo mesmo. Mas pode responder eu. Não tem problema. Não, na verdade não existe uma RODBT informada, né? Existe um estudo somente de treinamento, com treinamento de habilidades, né? Que foi conduzido em um hospital, somente o treinamento de habilidades, né? Mas o recomendado é que realmente as pessoas façam o treinamento de habilidades e a psicoterapia. A gente sabe que ainda no Brasil nem tem a quantidade possível de treinadores barra profissionais em RODBT, né? Por isso que nós estamos aqui. A gente quer que novas iniciativas aconteçam, né? Que as pessoas passem a conhecer a RODBT, que a gente possa ter as críticas, que a gente possa, né, ter também braços, né, para desenvolver, mas por enquanto a gente só tem esse único estudo de treinamento de habilidades, né? Hoje não procrastino, amei esse nome. Aí ele está comentando, legal como vocês são expressivos, né? Isso é importante na RODBT. São anos de fingimento. Tem que servir para alguma coisa ser super controlada, né? Super controlada e Exatamente. professor é a melhor coisa que tem. Pergunta se a gente é Exatamente. assim na vida real. Cadê Ingrid? Você tá aqui. Ele é assim na vida real? Imagina! Isso aqui é tudo mascaramento da minha insegurança, da minha dúvida, da minha ansiedade. Então é isso, assim, é só. Eu brinco assim, isso aqui é só skin psicólogo, skin professor, né? Mas na vida real a gente não é assim, não. Infelizmente, meu marido está trabalhando, não pode dar a opinião dele, mas só para vocês saberem, assim, ele é o vereador da onde a gente mora, né? Assim, entre aspas, né? E eu sou a pessoa esquisita que sou casada com ele. Eu sou Obviamente. vereador fingido. O seu ainda é fake, mas eu tenho certeza que a Ingrid que é a E Miss do nada. casal. Vai falar Eu, mal da esposa Ingrid na precisa de um live, né? RLDBT na vida dela também, já falei com ela. Bom, pra gente parar de falar mal dos nossos cônjuges e a gente não terminar essa live separado, né? Fala um pouquinho, né, da tua experiência, né, como treinador e depois como, na verdade, como alguém que fez o treinamento e depois como treinador, né? Legal. Foi desafiador das duas maneiras. Né? Eu não tô vendo os comentários atualizando, Ju, então se tiver alguma coisa, por favor, você avisa Tô também. olhando pra Show. deixar.
foi desafiador das duas maneiras, né? Como participante foi desafiador porque foi quando eu comecei a descobrir coisas sobre mim que eu não tinha ideia. Eu lembro até hoje um dia que eu tava em casa e tava fazendo uma auto-investigação ali. E aí a Ingrid não tava, né? Não tava em casa. Eu tava fazendo uma auto-investigação, aí eu mandei uma mensagem pra ela, desculpa por ser assim. Porque é, foi quando eu comecei. Aí eu andei brincando também com essa forma de mascaramento e tudo mais, mas aquela brincadeira honesta. Porque quando eu comecei a descobrir muita coisa sobre mim, comecei a entender muita coisa sobre mim, quando eu entendi que é muito curioso, porque não sei se a maioria que está aqui é psicólogo, é profissional de saúde ou não, acredito que sim, né? Mas a gente vem da. Eu vim da TCC, da terapia cognitivo comportamental, e aí a gente vem com umas ideias muito específicas disso, né? E eu tinha uma ideia muito forte que eu tinha algumas crenças, e acredito, ainda tenho, sei que tem, mas que tinha umas crenças ali de incapacidade e tudo mais. E aí, quando eu comecei a fazer algumas autoinvestigações, eu vi que, na verdade, o problema não era esse. O problema era que eu me achava bom demais. Não é que eu me achava incapaz. Justamente essa arrogância me levava me colocar num lugar especial, né? E aí, quando eu não conseguia, era altamente frustrante, né? Quando não dava certo, era altamente frustrante. E entrar em contato com isso foi altamente doloroso. Mas é bacana, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu aprendi a olhar para isso dessa maneira. Foi doloroso, mas foi bom, sabe? Fez com que eu pudesse olhar para as coisas de uma maneira diferente. Fez com que eu pudesse é, dar um passo para trás, reavaliar as minhas ações e tomasse uma atitude baseada nos meus valores, baseada Sim. no que é importante para mim, não no padrão que eu desenvolvi ao longo da minha história, né? Nesse padrão de supercontrole também. Então, foi muito rico por isso, foi quando eu comecei a entrar em contato com isso. Como treinador, continuei aprendendo muito. Sim, porque a gente não deixa de fazer as habilidades, né? E Exatamente. faz parte do treinamento formal, né? Se tem alguém aqui que já tenha feito a certificação ou que vai fazer agora em outubro, né? Vocês vão ver que a gente continua fazendo as práticas, continua às vezes tendo uma dupla, né, para trabalhar a autoinvestigação, porque nós estamos em constante, né, aprendizado, né? É. Então a gente sempre tem que olhar para esses pontinhos, né, que as pessoas nos dão de feedback e que a gente simplesmente quer ignorar, né? Inclusive, a Sim. Ingrid falou que você talvez fique sem janta. Esse é o seu feedback, Por quê? né? Esse é o seu feedback. Então, Exatamente. de alguma forma, a gente continua fazendo as habilidades com os nossos participantes, né? Exato, exatamente. E foi muito interessante porque eu pude colocar em prática ali de forma a ensinar e o ensino é uma coisa muito importante para mim. Então foi muito difícil porque beleza, eu já fiz o treinamento, mas como é que é colocar, como é que é ensinar, como é que é passar isso, né? Então eu percebo quando eu olho, eu percebo que houve até uma certa trava nesse processo de eu ir ensinando. E aí foi quando também Sim. foi muito útil para mim fazer esse processo de autoinvestigação para entender o que me impedia, né? O que estava me barrando, enfim, o que eu podia aprender sobre isso. E volta para minha arrogância de que eu tinha que dar sempre certo, de que eu tinha que conseguir, que tinha que Uhum. dar conta, de que eu não podia errar, afinal eu era treinador, como é que eu vou errar? E aí aprender sobre isso me permitiu também assumir uma postura mais flexível, né? E essa postura mais flexível me permitiu até mesmo me entregar mais ao Sim. treinamento como treinador, né? Então é sempre muito interessante. As experiências são sempre diferentes. A gente não deixa nunca de aprender, né? Então, a partir do momento que a gente deixa de aprender, a gente assume que a gente sabe toda a verdade. E não é isso. A proposta não é essa. Sempre há algo novo. Sempre há algo novo a aprender. E então, ser treinador também me ensinou muito como participante, né? Mesmo não Sim. participando, como indivíduo. Então, isso é muito bacana. E tem umas práticas que são bem desafiadoras, né? Eu falo que elas são ridículas mesmo. E aí eu me lembro que durante o meu treinamento tinha um questionário para preencher que vai pro Lynch, né? Aí, qual é a prática que você mais. Qual é a prática que você tem mais dificuldade? Eu lembro que um dia eu devia estar muito louca. Eu simplesmente escrevi que eu odiava aquela prática do Umpa Lumpa, né? Spoiler
spoiler para quem não foi esse treinamento, mas é uma prática do Umpa Lumpa. Eu lembro que eu escrevi, tipo, é uma prática desconfortável, enfim, quase que eu escrevi, é ridícula, né? Na entrelinha ficou isso. Quando eu entreguei, eu falei, então, eu mandei pro cara que o negócio dele é ridículo, né? E eu simplesmente, ao invés de olhar para aprender, não, tipo, é realmente o objetivo é você passar por uma situação que você vai passar na tua vida. Às vezes você vai falar uma besteira, às vezes você vai errar, algumas vezes você vai ficar constrangido e como é que você vai sair disso, né? Aí eu, só quem mandou, né? Eu podia ter deixado isso pra lá, né? Mas essa é a prática que sempre pega pra gente, né? Do Umpa Lumpa. Exatamente. Tava pensando nisso conforme Odiamos. você ia falando exatamente nisso, né? Das práticas e tudo mais. E acho que existem perguntas ali, a autoinvestigação é muito rica, né? A gente vai aprendendo a fazer novas perguntas, mas o próprio manual ele disponibiliza algumas perguntas Isso. pra gente que são muito impactantes, são muito ricas, né? E eu sempre me pego pensando, eu lembrei agora também, a habilidade da gentileza, a gentileza acima de tudo é muito bacana também, é muito interessante, né? E a gente vai construindo um repertório e algumas perguntinhas que são muito importantes. E aí é bacana a gente lembrar disso, né? Como o objetivo é a gente aprender sobre a gente e de forma vivencial, experiencial, é importante a gente ter uma coisa em mente. A gente costuma falar que a melhor pergunta é aquela que a gente menos gosta, né? E se de alguma forma aquela perguntinha mexeu com você, te deu um desconfortinho, não dá atenção a ela, né? Vê o que que você pode aprender com ela, vê onde é que tem se tem alguma coisinha ali para, né, enfim, que diz sobre você, sobre quem você é, sobre, enfim, e sobre a tua história. E isso é muito bacana. Eu perdi o que eu estava falando, TDAH aqui Não, na totalmente. verdade você não TDAH, não. Eu acho que isso conecta exatamente por que que a gente odeia essa prática. A gente odeia se sentir ridículo, a gente odeia se sentir exposto. E É, a prática do Umpa Lumpa é exatamente isso, né? Você se colocar no foco, né? Você se colocar ali no light, né? Na luz e passar por essa situação. E qual é o problema, né? A gente é exato. tão arrogante que acha que não. As pessoas não podem rir de mim, não. Eu não posso ser ridículo. Qual o problema, né? Exatamente. Enfim. Exatamente. Bom, estamos chegando aqui às 9 horas. Algumas pessoas perguntaram sobre grupos, né? Esse semestre a gente não tem feito nenhum grupo aqui, né? Rio DBT Brasil, nem na Rio DBT Rio, que o Iago representa. Por falta de braços mesmo, né? Nós estamos focados aqui no nível 2, na certificação que vai acontecer ao vivo, em outros projetos aí que vão acontecendo na RUDBT, né? Eu acho que é sempre importante lembrar que somos poucos ainda, né? E que todo esse movimento vem acontecendo progressivamente, né? Então, a gente sempre recomenda, eu tenho as meninas da RUDBT Maringá, né? Uhum. Então elas têm alguns grupos acontecendo e a Elas estão gente com o está grupo em outros online, grupos, Ju? Eu lembrava que elas estavam com o grupo não presencial. sei, só presencial. Eu não sei se tem com online também, eu sei que tem presencial. Então, por enquanto a gente tem as meninas, né? Mas aqui a gente está focado, né, em materiais, em livros e traduções e afins, né? E apesar de tudo isso, a gente continua tendo a nossa vida real, né? É, Né? Tem uma criança de 1 ano aí do teu lado, né? exatamente. Aqui a gente tem uma clínica, 30 terapeutas para dar conta, né? Então, além da RUDBT Brasil, a gente tem outros projetos e a nossa vida também, né? Então, esse ano não temos grupos, né? Mas anos que vem teremos sim, tanto para Sim. profissionais de saúde quanto para pessoas por controlados. Não Primeiro faz diferença semestre. se a gente estiver vivo, claro. Primeiro semestre. Então, se a gente tiver Se a vivo. gente não cozinhar no Rio de Janeiro, não podemos prometer nada por conta do clima, né? Exatamente, exatamente. Enfim. Muito Bom, bom. quer acrescentar alguma coisa? E não, acho que é isso. É sempre bom falar aqui. É ansiogênico, mas é bom. Fico É bom, mas é feliz. ruim. Oi? É bom, mas É é bom, mas ruim. é ruim. É bom porque é ruim. Então, sempre bom estar aqui, tá? Eu não tô conseguindo ver os comentários, infelizmente, mas espero ter sido bom para vocês, Sim. tá? Tô aberto, tô à disposição, podem me chamar no Instagram, tá aqui, tá bom? Fiquem à vontade, é um prazer estar aqui com vocês. Estou tentando retomar minha blogueirice, então tenham paciência e contribuam com isso, reforcem meus comportamentos, tá?
E é isso. Só isso mesmo. Obrigada, viu, Iago, pelo seu tempo. Eu sei que tudo é corrido, mas obrigada por participar dessa jornada. Agradeço. Agradeço pela iniciativa, gente. Isso aqui só está acontecendo exatamente porque o Iago decidiu, no meio que é o caos da vida dele, né, fazer uma jornada em ROWT, né? Então, obrigada pela ideia. Agradecer a Gabi, que organizou tudo, que é a nossa estagiária, né? A Gabi realmente fez acontecer. E amanhã a gente tem a nossa última live com o Pedro, falando um pouquinho sobre os diferentes cenários ali de aplicação da RODBT, né? Como o Pedro faz parte do comitê, especificamente da pesquisa em RODBT internacional, ele com certeza vai ter mais coisa para contar para gente. Enquanto isso, quem tiver interesse, a gente tem a certificação nível 1, vai ter tradução simultânea, vai ser comigo, vai ser com o Pedro e com a Juliana Gordon, que é uma treinadora da RODBT, né? Tem tradução simultânea para a parte da Juliana, claro. E vai ser, então, em outubro. Aí a gente espera vocês lá. Quando vocês menos esperarem, o nível 2 está rolando por aí também. Que bom, Tá gente. bom? Obrigada, viu, Iago? Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada, Ingrid, pela audiência. Obrigada, Gaelzinho. Por favor, vamos fazer uma campanha. Janta pro Por Iago. favor, agradeço. Obrigado, tá, gente? Obrigado a quem está aí. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Ju. Foi ótimo, tá? E até a próxima. Até amanhã. Amanhã tem mais. Até amanhã, gente. Fiquem bem, viu? Um beijo. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.